Smartwatch Huawei. Porque eu tenho ele e quais características que me fez comprar e pode, de repente, ajudar na decisão, você que está procurando comprar ou não um desse. Então, veja esse vídeo para antes de você tomar a decisão, para ver se vai ser bom para você. Normalmente eu não escolho um relógio pela beleza dele, mas sim pelas características que eu sempre pesquiso antes. Mas vale ressaltar, esse relógio eu achei ele bem bonito, com acabamento premium de primeira. Mas olha a interface dele, desliza, tem uma fluidez bem interessante. Então ele não trava, não tem delay, então não é só beleza. O acabamento, sim, é bonito, mas a fluidez, o jeito que desliza, demonstrando bem que o relógio é de superioridade à maioria desses chineses, apesar de ele ser chinês. Deixei os esportes cadastrados somente aqueles que eu uso, mas ele tem muito mais do que eu mostrei aqui. Então, primeira coisa, esse vidro dele aqui, gente, é de safira. O que significa isso? É um vidro que, teoricamente, não arranha. Eu tenho o meu desde o meio do ano passado, então já tem aí uns 8 meses, no momento que eu estou gravando esse vídeo, uns 8 meses. Foi lançamento. E assim, ele realmente não está arranhado até hoje, tá? Então, para quem pratica esporte, toda hora você bate a mão em algum lugar e ali vai arranhando. Eu lembro que eu já tive 2 Apple Watch, o 1 e o 4, e vendi todo arranhado. Todo arranhado. Um deles tinha que trocar a tela, o vidro, né? Que estava todo arranhado. Esse ainda não está arranhado. Então ele promete a tela de safira por causa desse objetivo, tá? Já a caixa dele, gente, é de titânio. O que significa isso? A promessa é de você utilizar ele na pele e ser biocompatível. Por exemplo, titânio é um dos materiais utilizados para implante dentário. Então, o implante dentário ele é biocompatível com o organismo. Então, não dá alergia, é biocompatível em contato com a pele, isso é muito bom. E também ele é utilizado em turbina de avião. Com superaquecimento, mantém as características dele. Isso significa que você pode suar à vontade, que não vai estragar o relógio. Porque o suor, você sabe, estraga praticamente tudo, o suor constante. Então essa caixa de titânio realmente é muito boa, não vai acontecer isso. Tá? Monitoramento de saúde, ele olha tudo. Temperatura da pele, se você tiver com febre, ele vai te avisar. Monitoramento cardíaco, eu gosto que no caso dele, quando você está em exercício, fica as 4 cores disponíveis no batimento cardíaco. Azul, verde, amarelo e vermelho. E eu prefiro quando tem esse radar, você vai acompanhando em que momento você está. Muitos dos relógios só mostram o batimento cardíaco em si. O fato de ter essas cores, eu particularmente gosto muito, tá? E é confiável, porque quando a gente compara com esses relógios aqui, ó, Xing Ling, de duzentão, você compra um desse, esse também, teoricamente, marca tudo isso. Mas eu já fiz comparações, tá? Com os dois, e eu posso te avisar, dá muita diferença, muita diferença. Então, de fato, não é 100% confiável esses aqui, tá bom? E por último, esse aqui ele tem o IP68. O que isso significa? Proteção contra água, poeira e é o 68K, que é água, poeira e vapor. Então, se estiver no banheiro com muito vapor, não tem problema com vapor, não tem problema com água e não tem problema com poeira. É totalmente selado. Isso coloca esse relógio na categoria de Apple e Samsung. Apesar de ser chinês, e aí eu vou deixar o site deles aqui para vocês verem, tem celular dobrável, tem tablet. Aqui no Brasil eu só vi até então uma loja lá em São Paulo, ali na Avenida Paulista, tem uma loja deles, tá? Num shopping, um daqueles shoppings lá. Eu não lembro se é o do meio ou o início da Paulista, porque tem 3 shoppings, um no início, no meio e no fim. Um deles tem a loja da Huawei. Então, assim, categoria premium, acabamento de primeira, ele realmente está em um nível superior.
Então, assim, ele custa, estou gravando início de 2026, ele custa na faixa de R$ 1.800, esse telefone, ou esse relógio. Coloca ele na categoria de Samsung e Apple, com todas as características premium, com acabamento de primeira, realmente muito bonito, com valor mais em conta. E confiável nos registros. Já esses que são bonitinhos, mas não são muito confiáveis, aí você tem que pesar na balança, ver o que é interessante para você. E qual que é a deficiência desse relógio? Ele até tem a carteira para fazer pagamento por aproximação, mas no Brasil não funciona. E aí são acordos que parece que as operadoras fazem com as marcas, que Samsung e Apple mantêm um padrão, e muitos de fora, como a Xiaomi, etc., eles têm dificuldade nesse pagamento por aproximação, porque são acordos financeiros para que isso aconteça. Então ele tem a estrutura, mas no Brasil não funciona, infelizmente, tá? E o monitoramento cardíaco, eu disse, mas é de tudo. Monitoramento do sono, da temperatura do corpo, cardíaco, ECG, ele monitora absolutamente tudo. Vou deixar alguns prints da tela do aplicativo para vocês acompanharem. E aí, ajudei a você a pensar se vale a pena ou não? Eu gosto, eu uso e para mim é o melhor smartwatch no momento nessa faixa de preço, equiparado a Apple e Samsung. Não deixe de me seguir nas redes sociais e assistir os outros vídeos aqui do canal. Fui!